programa Corrupção é Crime. Hoje é dia 4 de março do ano de 2021. Dizer que estamos no ar, sempre com o mesmo objetivo, que é de reforçar a consciência dos cidadãos sobre os efeitos da corrupção e incentivar o desenvolvimento de uma estrutura jurídica de combate à corrupção. Nesta edição, trabalha para si João Malavindele na coordenação, António Mateus na técnica, Gabriel Romeu na supervisão e também está do outro lado Avisto Mbota e apresenta este programa Donaldo Souza. E lembrar que o programa tem a realização da organização não governamental Omunga e o apoio da Miserior. Por isso, antes mesmo de dirigir a palavra às nossas convidadas, vamos falar com o Gabriel Romeu, ativista da Omunga. Gabriel, muito bom dia, seja bem-vindo mais outra vez. Bom dia, caro Donaldo. Bom dia aqui às convidadas ao debate. Bom dia aos ouvintes da Eclésia e, de forma geral, aos demais seguidores da Omunga nas mídias sociais e, de forma muito particular, às mulheres, né, já que estamos em março, né? Pedimos desculpa por dizermos isso apenas em março, mas devíamos fazê-lo todos os meses, todos os dias, não é? Mas está aqui o nosso sentido de solidariedade das mulheres. Um problema técnico e vamos ver se trocar de microfone, por favor, Gabriel. Os ouvintes não estão a conseguir ouvir. Agora sim estamos em condições. Pronto, eu ia saudando o Donaldo aqui, ia saudando também aos ouvintes e aos seguidores da Omunga nas mídias sociais, de forma muito particular às lindas senhoras que estão conosco aqui no estúdio e de forma geral a todas as senhoras, né, por esse mundo afora. Muito bem, Gabriel, então quais foram as atividades que a Omunga desenvolveu nos últimos 15 dias e quais serão as atividades futuras? Ok, muito obrigado. Bem, para começar, nós queríamos realçar aqui o facto do Presidente da República ter visitado a província e, nesse caso, a Omunga foi convidada a participar de um encontro de auscultação. Então, nós aproveitamos a ocasião para poder apresentar aquilo que são as nossas preocupações relativamente ao país e à província de forma particular e, de forma muito concreta, algumas situações que nos têm estado a preocupar e muito, né? Que são precisamente as situações de conflitos de terra, quer ao nível do Lubito, quer ao nível de Benguela. E aqui queremos destacar os conflitos concretamente lá no Golfo, no Lubito, e aqui o caso concreto das Salinas. E aproveitar a ocasião também para dizer que a semana passada a Omunga também tomou conhecimento que mesmo lá naquele local onde as famílias das Salinas foram desalojadas, não é? Perdeu-se uma vida, não é? Uma criança perdeu a vida por mordedura canina. E nós entendemos que isso é precisamente porque as pessoas estão lá, naquele local, sem, no entanto, as condições de segurança que se lhes exigem, não é? Portanto, é uma vida que se perde de forma precoce, mas que poderíamos ter evitado caso as pessoas não estivessem expostas a tantos riscos. Dentro do projeto Corrupção e Crime, a Omunga trabalhou no processo de recrutamento e seleção de ativistas voluntários que se identificaram com a causa do projeto e que pretendem trabalhar no âmbito das campanhas de sensibilização ao nível das comunidades. Depois do processo de recrutamento e seleção, fez-se uma formação no dia 2 de março, não é? Porque nós entendemos que, enquanto ativistas, antes de entrarmos para as comunidades para falarmos sobre determinada temática, precisamos então nos atualizar, não é? Refrescar os nossos conhecimentos sobre a matéria. Foi isso que aconteceu e, neste preciso momento, já estamos a delinear as nossas estratégias de como é que nós iremos entrar nas comunidades, como é que nós faremos isso, até porque nós pretendemos impactar diferentes comunidades. Estamos também já a preparar algumas ações também no município de Bocoio, onde pretendemos também desenvolver formação nesse sentido no âmbito do projeto Corrupção e Crime, mas aqui nós queremos privilegiar as principais forças políticas, não é? As autoridades tradicionais, religiosas, os cidadãos interessados nessa matéria e os ativistas sociais de uma forma geral, mas do município do Bocoio, porque nós queremos impactar o pessoal do Bocoio também, queremos trabalhar com esse pessoal mesmo lá no Bocoio. Isso ainda está a ser organizado, está a ser estruturado e nos próximos tempos nós daremos então sequência
a esse ciclo formativo que arrancou agora em Benguela. Vamos depois para Bocoio, Luanda e mais tarde para vermos onde é que nós podemos levar o projeto um pouco por todo o país. Gostava também de realçar aqui o facto de, neste preciso momento, a direção executiva da Umunga estar a trabalhar em Luanda. No âmbito do projeto Somos Todos Migrantes, e dentro desse processo tentando enquadrar isso já dentro do mês de março, temos também algumas ações que pretendemos implementar em Luanda, mas também aproveitar a ocasião para reforçar alguns laços com os grupos com os quais nós estabelecemos parcerias em Luanda para trabalharmos também no âmbito do projeto Corrupção e Crime. Portanto, assim, em linhas gerais e de forma muito sintética, é isso. E para mais questões, para mais informações, os ouvintes e os seguidores da Umunga podem muito bem acompanhar todas as informações na página da Umunga, via Facebook, via YouTube. E para mais informações também podem se dirigir mesmo ao Bairro da Luz, não é? Se quiserem se inteirar mais, nós estamos lá no Bairro da Luz todos os dias para podermos atender tudo aquilo que suscitar dúvidas em relação ao nosso projeto e às outras ações que nós implementamos. Obrigado. Muito obrigado, Gabriel Romeu. Esperamos ter na próxima edição. Muito obrigado e votos de bom debate. Conversamos então com Gabriel, ativista da Umunga, que apresentou aqui algumas atividades desenvolvidas pela Umunga e também as futuras atividades e outras mais, aqui na Rádio Eclésia 99.7. Estabeleci como uma das prioridades do meu mandato o combate à corrupção, ao nepotismo e à impunidade. Lutar contra a corrupção é, sim, senhora, um melhor compromisso que podemos assumir hoje em todo o nosso país para o nosso desenvolvimento. E a indústria de modo geral tem que denunciar isso para termos novas mentalidades, novos paradigmas e novos comportamentos. Pagar é mal. A corrupção é um sério obstáculo ao normal funcionamento das instituições, quer no setor público, quer no setor privado. Trata-se de um fenómeno que assume caráter transnacional e que constitui atualmente uma das grandes preocupações no nosso país. Hoje, homens e mulheres de Angola são convidados a olhar a corrupção como um fenômeno que atrasa o desenvolvimento em vários ramos. E aí nasce uma pergunta: como a corrupção afeta as mulheres? Segundo os dados da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, os Estados-partes são obrigados a desenvolver estratégias para combater a corrupção no âmbito da Convenção, mas é fundamental que as estratégias nacionais anticorrupção utilizem o gênero como agente de mudança e inclusão, embora se saiba que a corrupção afeta as mulheres de forma desproporcional. A desigualdade de gênero mina a capacidade de algumas pessoas de participar nos processos de tomada de decisão, e as políticas públicas muitas vezes não dão atenção às necessidades específicas dos grupos vulneráveis. Por conseguinte, é importante apoiar a participação ativa das mulheres e contribuir para a elaboração de medidas anticorrupção. Quando as mulheres são as principais responsáveis pela família, podem ser confrontadas com a corrupção no acesso a serviços públicos como saúde, educação, água e saneamento. Com frequência, são forçadas a pagar subornos por serviços básicos que podem representar uma percentagem maior do seu rendimento. E a conversa de hoje será sobre o papel da mulher na prevenção e combate à corrupção. Claro, e como convidadas de hoje, temos já agora a jurista e comentarista Síria Capinhala. Muito bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia e muito obrigada. Muito bem. E do outro lado está a ativista e blogueira Carmen Mateia. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia e muito obrigada. Muito bem. Dizer que estas duas mulheres vão emprestar as suas vozes para fazer-nos entender sobre o real papel da mulher na prevenção e combate à corrupção. E queremos também contar com a sua participação, caro ouvinte,
ligando para o 926 23 19 19, 996 19 19 19, e podes enviar mensagens para o 997 30 2000. E para os nossos internautas que nos acompanham a partir da página do Facebook da Umunga, agradeceríamos que nos comentários escrevessem também de que parte de Angola ou do mundo nos assistem. Eu começo por Síria Capingana. Ao longo dos tempos, a história sempre nos foi mostrando a grande influência da mulher nas grandes transformações. A própria celebração do 8 de março é um exemplo disso. Fala-se também da influência da Eva sobre Adão, da Dalila sobre Sansão, da Cleópatra sobre os reis do Egito, e agora vem o Sefe dizer que a mulher tem força. Essa força, Síria, é possível usar também para a prevenção e combate à corrupção? E se sim, de que maneira? Muito obrigada pela oportunidade. Em nota preliminar, permitam-me reiterar os meus votos de cordiais mesuras. Prima facie a si, benquisto jornalista, e a si, minha homóloga e distinta colega de painel, Carmen Mateia. Quero ainda estender as minhas saudações a todos os ouvintes da Rádio Eclésia e em especial a todas as mulheres, e agradecer neste ensejo ao Umunga pelo convite que a mim foi formulado. Bem, antes de adentrar na pergunta que me coloca, é-me peculiar quando me convidam à reflexão de um tema, começar por dissipar, começar por descodificar os termos que compõem a temática em análise. Ou seja, somos chamados a refletir sobre o papel da mulher na prevenção e no combate à corrupção. O termo papel aqui pode significar funções, deveres. O termo prevenção aqui pode ganhar o sentido de cautela, medidas levadas a cabo para evitar determinado mal, e o termo combate aqui tem um sentido de repressão. Então queremos saber quais são as funções, o que é que a mulher tem feito e deverá continuar a fazer no sentido de evitar e no sentido de reprimir a corrupção. Na primeira hipótese, nós temos a ideia de que ainda não existe a corrupção. É nossa intenção evitar que esta chegue a existir. E numa segunda hipótese, nós reconhecemos a existência da corrupção e queremos enveredar esforços no sentido de mitigá-la ou reprimi-la. A corrupção é um crime. Gostaria ainda de dizer isso em nota introdutória. É um crime previsto no artigo 357 do Código Penal. Esta pode ser entendida na visão do professor doutor Felipe Bertone como uma ação praticada por um funcionário público ou por um cidadão normal que consiste na solicitação ou na aceitação de determinada vantagem patrimonial ou não patrimonial para si ou para benefício de terceiro, quando não lhe seja permitido. Esta pode merecer uma classificação bipartida, sendo ativa ou passiva. Bem, falar sobre o papel da mulher naquilo que é o combate ou a prevenção à corrupção remete-me a um olhar, digamos que tridimensional. Ou seja, quando me pergunta sobre a força, quando me pergunta sobre o grande pendor que a mulher tem na luta, no combate contra a corrupção, eu volto o meu olhar em três perspectivas. Primeiro, eu encaro a mulher no seu papel exemplo. Quando falo de papel exemplo, quero aqui referir da mulher enquanto vanguarda da reserva moral de qualquer sociedade. Eu quero aqui falar da mulher enquanto mãe, da mulher enquanto educadora, reconhecendo a posição desta no seio da família e reconhecendo esta última família como uma instituição base, como uma célula madre, como dizem os latinos, onde as pessoas aprendem os seus primeiros valores e os seus primeiros princípios. Vemos e denotamos aqui uma forte capacidade da mulher no seu papel de mãe, instrutora, educadora e de vanguarda da reserva moral da sociedade no que diz respeito à luta contra a corrupção. Uma pessoa bem educada, uma pessoa bem instruída, munida de valores e princípios, claro que estará apta, preferimos assim crer e acreditar, para enfrentar o desafio da convivência social. Então, assim de forma para a percepção dos nossos ouvintes. Exatamente. Existe uma força mesmo cá no nosso país para o combate à prevenção?
por parte das mulheres? Existe sim. Eu vou tocar, por exemplo, numa segunda perspectiva que encaro as mulheres como, ou seja, dentro do seu papel enquanto ser social e enquanto ser profissional. Eu quero aqui lembrá-lo e falar sobre a mulher enquanto professora, por exemplo, que instrui e educa os alunos. Eu quero aqui falar sobre a mulher política, sobre a mulher engenheira, sobre a mulher gestora, empresária, sobre a mulher ativista. Dou aqui exemplo da minha homóloga Sarcasmo, é ativista por um lado e por outro lado é mulher. Mostra claramente e evidencia que as mulheres odiernamente, enquanto seres sociais e profissionais, têm um papel árduo na luta contra a corrupção. Está aqui hoje na qualidade de mulher e na qualidade de ativista a abordar, a transmitir conhecimentos no sentido de desencorajar a prática da corrupção e enaltecer as boas condutas por parte do seu toda a sociedade. Bem, Carmen, também é da mesma opinião que existe a força para o combate prevenção e combate à corrupção por parte das mulheres? Antes de mais, quero agradecer pelo convite que me foi formulado para estar aqui a debater esse tema muito importante. Eu concordo com a Síria quando coloca a mulher nessa posição de destaque no sentido, enquanto ser social e enquanto ser profissional, ela tem força, principalmente num país em que, em questões de parentalidade, a maior parte das famílias têm como principal responsável as mulheres. Então, nesse aspecto social, as mulheres acabam por corresponder a esse papel na medida em que são elas que educam as famílias. Entretanto, enquanto ser profissional e enquanto ser social, o papel da mulher eu acabo pensando que deve ser levado numa perspectiva mais de engajamento social, em que mesmo que elas sejam eduquem os filhos de uma forma monoparental ou em que elas sejam profissionais nas mais diversas áreas, elas precisam estar engajadas na luta anticorrupção, não só numa perspectiva porque elas são mulheres, porque são mães, mas porque também a corrupção acaba afetando o próprio modo de vida das mulheres e as decisões que elas acabam tomando. Então as mulheres precisam se engajar na luta contra a corrupção, participando nas decisões de políticas públicas para que essas decisões reflitam as necessidades das mulheres. Então é importante que as mulheres adiram à luta anticorrupção, não só numa perspectiva em que elas se percebem como um ser que tem força, que pode atuar, mas atuando, se engajando nesta luta. E quando falas... Sim. Só para dar um subsídio ainda neste prisma enquanto ser social e enquanto ser profissional, eu gostaria aqui de passar um comentário preferido por Miriam Gado, uma mulher do Ghana, é gerente geral da Proter Africa Internacional. Ela afirma que dentro de um relatório levado a cabo ou produzido pela organização que lidera, dentre os 40% de empresas lideradas, diria, por mulheres, só 10% destas sofrem a questão da corrupção, o que não acontece no seio de empresas lideradas por homens. Conseguimos aqui, mais uma vez, concluir que a mulher, quando está ao cargo diretivo de uma determinada empresa, está à frente de um determinado serviço público ou não, consegue levar a cabo a gestão financeira e administrativa de uma forma, preferimos acreditar, mais singela e mais, digamos, cândida que os homens. É o que esse relatório apresenta. E diante deste discurso, acreditam que as iniciativas de aumentar a participação feminina no governo irão ajudar a reduzir a corrupção? Eu acredito, não só acredito, como também defendo que os direitos da mulher também são direitos humanos. Então, não só numa questão de o facto das mulheres estarem presentes na governação local, significar que isso é uma luta, que isso significa que os níveis de corrupção vão baixar, até porque ainda não existem estudos, né, e eu pesquisei isso nem a nível das Nações Unidas, existem estudos que comprovam que as mulheres são menos corruptíveis do que os homens. Não há provas disso. Entretanto, as mulheres precisam estar nos espaços em que se tomam as decisões para que essas decisões reflitam as necessidades das mulheres, porque é muito importante que as políticas públicas reflitam a questão do gênero, porque quando não refletem acabam por afetar a mulher de uma forma muito grave. Por exemplo, quando
nós sabemos que governos que são corruptos, né, não têm um sistema de educação, um sistema de saúde, ou água segura, ou a própria questão do esgotamento sanitário estáveis. E só por exemplo, mesmo a falta de água segura e esgotamento sanitário afeta de uma forma muito pior as mulheres do que os homens. De que maneira? Porque quando não há água segura ou não há esgotamento sanitário, numa situação, por exemplo, da escola, a falta de água para as mulheres não é do mesmo jeito que os homens, porque se elas não conseguem fazer as necessidades básicas na escola, vão ter que procurar um sítio, e normalmente isso acontece ao ar livre, que acaba expondo essas mulheres a ataques não só de animais selvagens, como também torna as vítimas de violência sexual. Quando elas têm que procurar água num local muito mais distante do que o que elas vivem, elas percorrem 4 a 6 horas, e esse tempo não é compensado por nenhuma remuneração. Isso acaba também refletindo na economia das próprias mulheres, porque contribui ainda mais para o ciclo vicioso da pobreza. Ou seja, essa questão das mulheres, né, talvez serem mesmo menos corruptíveis do que os homens, nota-se muito em questões de liderança ou em posições de destaque, mas quando falamos já na camada mais baixa das mulheres, é algo que não pode ser completamente comprovado. Eu gostaria de trazer aqui uma adenda quando perguntava sobre as políticas públicas no sentido de impulsionar as mulheres, têm efeito ou não têm. Eu devo aqui admitir e tirar o chapéu no esforço que o nosso executivo tem vindo a promover no que diz respeito à inclusão e à participação da mulher na vida social. Primeiro, eu concordo totalmente com a Carmen quando diz que a inclusão e a participação da mulher é mais do que uma questão de empoderamento feminino, é uma questão de direitos humanos. Ao passo que é uma questão que se cinge naquilo que a nossa Constituição e as demais leis ordinárias chamam de direito de igualdade entre o homem e a mulher. Podemos constatar no artigo 23º da Constituição da República de Angola. Eu gostaria de convidar-vos a dar uma olhada, por exemplo, a nível do Tribunal de Contas, eu falo ainda daqui da mulher enquanto ser social e profissional, dizendo que o Tribunal de Contas é o tribunal, do ponto de vista hierárquico, competente por fiscalizar a legalidade da administração das finanças públicas. Existem 17 magistrados, dentre os quais 7 são mulheres. A nível dos ministérios de Angola, existem 20 ministros, dentre os quais 7, igualmente, 8 são mulheres, salvo o juízo contrário. Temos notado, sim, um esforço cerrado por parte do nosso executivo no que diz respeito à fortificação ou à consolidação desse seio feminino. Esperamos que mais seja feito, porque nós queremos, como a Carmen disse, ver as mulheres naqueles palcos decisórios, ver as mulheres lá em frente, onde também são capazes de decidir sobre o andamento, sobre o bem-estar, pensando nas mulheres e pensando no bem comum. E nessa adenda do bem comum, eu gostaria de entrar já para a minha terceira perspectiva, encarando o papel da mulher nessa luta contra a Covid-19. Contra a Covid-19 não, contra a corrupção, desculpem. Sim. Essa terceira perspectiva cinge-se do papel genérico da mulher, papel genérico que é transversal ao papel do homem, ou seja, a mulher assume um papel similar ao papel do homem. Qual será esse papel? O papel de colaborar com a justiça, o papel de denunciar, o papel de abdicar de práticas ligadas à corrupção. Este é um papel genérico, é um papel que a mulher tem enquanto pessoa, enquanto homem em sentido filosófico. E para já, assim, de forma prática, qual seria, neste caso, de forma prática, o papel mesmo da mulher na prevenção e combate à corrupção? O que fazer? Assim, para os nossos ouvintes entenderem melhor. Então, em termos mais miúdos, o papel da mulher, como eu disse primeiramente, se manifesta através do engajamento social que ela vai ter. E esse engajamento social pode se ver através, quando elas se juntam em grupos de pressão, em grupos focais que trabalham na luta anticorrupção, quando elas se juntam aos partidos políticos também, para quem gosta mais de política. Ou seja, é importante que elas, porque a corrupção não ocorre só de forma
em termos econômicos. Existe também a questão da exploração do corpo humano. Aí vem a vantagem não patrimonial prevista no artigo 357 do Código Exatamente. Penal. Ok, então existe também a questão da corrupção em termos de exploração do corpo humano, quer seja em termos sexuais ou não. O famoso teste de sofá, que muitas vezes as mulheres, né, são vítimas quando vão, por exemplo, à procura de emprego ou outras vagas. Então, as mulheres precisam se juntar em diferentes grupos, não necessariamente que tenham o rótulo de, ok, esse é um grupo para lutar contra a corrupção. Nos diferentes grupos e nas diferentes áreas, elas podem pegar em iniciativas que lutem contra a corrupção, quer seja no setor da saúde, no setor da educação, na questão do saneamento básico. Elas precisam se juntar em grupos de pressão que trabalham sobre isso, e é desse jeito que elas, né, vão monitorar, vão se informar ainda melhor, e os grupos de pressão são muito importantes, porque dentro dos grupos de pressão elas não vão só com os conhecimentos que elas já têm das coisas que são moralmente erradas ou moralmente certas, elas acabam aprendendo muitas outras práticas que maioritariamente, né, têm sido lesivas às mulheres, e isso acaba também fomentando a cultura da denúncia. Por exemplo, acredito que aqui na camada mais baixas, talvez algumas senhoras não saibam que é errado, por exemplo, dar o dinheiro ao polícia. E o polícia pode chegar, né, numa zungueira, dar dinheiro ou receber as coisas. E talvez seja mesmo uma questão de não conhecerem, né, os seus direitos, os seus deveres. Então, essa forma de nos dividirmos, né, porque a mulher não só tem força, como também é capaz de se adequar aos contextos e aos diferentes assuntos. Então, é muito importante se juntar a quem tem o mesmo objetivo ou o mesmo desejo de prosperar. Grupos de pressão. E dentro da comunidade? Pode falar, Cília, mas depois vamos... Exatamente. Vamos para isso, para sermos mais pragmáticas. Exatamente. Aquilo que estávamos a ser, mas estávamos a navegar no sentido talvez meio que subjetivo. Primeiro papel, eu traria, como a Carmen e eu fizemos referência ao início, o papel da educadora. A mulher tem que educar, a mulher tem que instruir, tem que transmitir valores. Esse é um papel dela no seio da família. A mulher tem que ser íntegra, a mulher tem que ser uma pessoa cheia de valor, para ser capaz de transmitir esses valores às pessoas que estejam sobre a sua alçada. A mulher deve ser engajada, como a Carmen disse, a mulher deve ser participativa e deve estar inclusa nas variadas facetas da vida social. Só assim ela conseguirá ter pujança no sentido de lutar contra a corrupção. A mulher deve estar também colaborar com a justiça, deve abdicar-se de práticas negativas e deve denunciar sempre que esteja presente a um ato criminoso. E a Carmen estava aqui a fazer referência ao desconhecimento por parte das nossas mamás zungueiras e por ali fora com relação a alguns imperativos normativos. Tem toda a razão. Cabe a nós, enquanto pessoas que têm certo conhecimento... Temos um ouvinte. Okay. O ouvinte é prioridade, neste programa. Então, Tá, vamos atender o nosso primeiro ouvinte, mas vais continuar. Vamos sim. Muito bom dia. Quem está do outro lado? Arlindo Fernandes. Fala a partir de onde? Muito bem. Estamos a falar hoje sobre o papel da mulher na prevenção e combate à corrupção. Estou a acompanhar o programa. Assisti antes de começar a parabenizar todas as mulheres. Por este mês de março. Apesar que também sou deste mês. Muito bem. E ainda o tema é o seguinte: combate à corrupção ou combate aos gatunos. São duas coisas diferentes. A corrupção são de menor escala em troca de favores. E o combate aos gatunos é levar saco de dinheiro, contendor de dinheiro, e agora, quanto a isso, os reflexos que tem se refletido nas mulheres é o seguinte: esses corruptos que muitos deles roubam, tentam corromper certas moças, acharem que é um instrumento por troca de dinheiro e outros objetos. Mas eu queria encorajar as mulheres que elas também têm que ser muito fortes, poder trabalhar, não depender só do homem, para não ser escravo do homem, para poder desincentivar este abuso
e muitos corruptos que acham com dinheiro roubado devem fazer tudo e até violando os direitos das mulheres. Senhor Arlindo, sim, mas senhor Arlindo, qual a sua opinião, na sua opinião, ou seja, qual é o papel da mulher na prevenção e combate à corrupção? Acho que a minha opinião é o seguinte, é que elas têm que ser mais coerentes. Coerente em que aspecto, mais ou menos? Poder lutar e valorizar o seu corpo, valorizar as suas ideias, não lutar de igualdade com os homens e não se sentir perante a um homem como inferioridade perante a um homem e porque elas têm capacidade, elas podem ocupar, podem fazer tudo que o homem faz e mostrar ao homem que é outra mentalidade de certos homens, em particular os homens angolanos, e acham que a mulher é um instrumento. Então, se elas lutarem e mostrarem, acho que essas pessoas terão consciência, esses homens terão consciência de que a mulher não é um objeto. Por exemplo, o Rio não existe a rede social, que aconteceu com a moça do caso de General Wala. Eu gostei daquilo da moça. Ela mostrou que a mulher não é um objeto, a mulher não é um elevador, a mulher é um ser humano, é um ser vivo como qualquer um de nós, tem um sentimento como qualquer um de nós. Então, precisa respeitar. Muito obrigado por essa minha contribuição. Obrigado nós por estares aí a acompanhar então o nosso programa Corrupção e Crime. Muito bem, Síria, ouvíamos aqui o nosso ouvinte Arlindo Fernandes e também já estavas na tua palavra. Eu já estava mesmo a terminar, acho que conseguimos de certa forma esgotar, né, os papéis de forma concreta como havia nos pedido. Agora, relativamente ao pronunciamento do nosso ouvinte, temos mais um ouvinte. Vamos acumular. Exato. Alô, bom dia. Quem está a acompanhar o programa Corrupção e Crime? Acompanhando o programa. Quem? O seu nome, por favor? Zenário Colino. Não percebemos. Zenário Colino. Januário? Zenário Colino. Zenário Colino. Genário Colino. Zenário Colino. Muito bem. Senhor Venário. Sim. Tenha bondade. Estamos a falar hoje sobre o papel da mulher na prevenção e combate à corrupção. Na prevenção ao combate à corrupção. A corrupção, nós podemos olhar na corrupção em vários âmbitos, ou combater a corrupção em vários âmbitos. Corrompida no âmbito político, social ou econômico. Mas antes de tudo começa numa base que é a moral. Quando a nossa moral é corrompida, aí é o princípio de tudo. Agora, o que a mulher deveria fazer ou deve fazer para combater a corrupção? Deveria combater primeiro no âmbito moral, que é a base do princípio da corrupção. Nesse exato momento, as mulheres deviam estar mais unidas, realizar mais campanha de moralização na área, nas mulheres, a nível do nosso país. Não importa a que lado pertence esta mulher, se é do FLA, se é da UNITA, se é do PRS, não importa esta mulher, não importa se esta mulher é católica, adventista, IECA, ou seja lá onde, devia criar uma política que engloba todas as mulheres para a moralização da camada mais preta e a camada que está sendo mais corrompida e tendo em conta a situação em que o país se encontra. Esta é a minha contribuição, faz bem, feliz dia da mulher, a mulher representa é bom que este lado estivesse mais seguro, porque não é fácil carregar um filho do ventre durante meses e meses e trazer a este mundo. Vocês não trazem filhos ao mundo para serem corrompidos e seria bom que reforçasse esse lado. Muito obrigado, senhor Venário. Muito obrigado. Temos mais um ouvinte agora. Muito bom dia. Quem está do outro lado? Senhor João Paulo.
Na sua opinião, qual é o papel da mulher na prevenção e combate à corrupção? Muito obrigado, Sr. João Paulo, a partir da Baía Farta. Muito bem, Carmen, sim? Carmen pediu a palavra. Eu acho muito bonito essas ligações e esses discursos e os comentários todos, mas eu não acho que nós talvez não tenha sido a intenção dos ouvintes. Eu não acho que nós devamos deixar essa responsabilidade toda às mulheres, essa questão toda de as mulheres são a base, nós estamos todos na base, mas essa questão da moral deve ser uma coisa estendida a todos, né? A toda a sociedade angolana, não só necessariamente as mulheres, e porque as mulheres são o grupo vulnerável da corrupção. As consequências da corrupção acabam sendo muito mais lesivas para as mulheres do que para os homens. E essa questão do engajamento social, olha, uma forma de nós vermos como está o engajamento das mulheres é porque, por exemplo, agora foram 3 homens que ligaram, nenhuma mulher. Eu não acho que as mulheres estejam tão engajadas assim, não só em termos da luta anticorrupção, mas engajadas mesmo em causas sociais, porque muitas delas acabam desistindo, principalmente por causa dessa pressão, né? Elas acabam por se dedicar mais a questões familiares, educativas, e muitas vezes não acabam avançando para outros âmbitos sociais. Então é interessante ver como é que é isso. Nós estamos aqui a falar do papel da mulher, mas são os homens que estão a ligar, e essa questão das mulheres serem mais unidas, não serem unidas, isso é algo que nós precisamos trabalhar entre nós, né? Bastante. E essa questão da moral também, nós todos somos corruptíveis nesse sentido, tanto a mulher como o homem. E a corrupção não é só uma experiência coletiva. Ela é coletiva em termos de consequências, mas em termos de ações sobre quem corrompe ou quem vai ser corrompido, acaba sendo uma experiência individual, porque tem a ver com o que acho que o Arlindo que falou sobre a troca de favores, acaba sendo entre entre quem está a corromper quer e quem está a ser corrompido também quer. E isso muitas vezes varia de mulher para mulher e também varia de homem para homens. Gostei muito dele ter citado a questão do caso do general Ala, porque a corrupção também vem com essa perspectiva de objetificação do corpo da mulher, né? De ver a mulher como um instrumento sexual, que é muito péssimo. É que eu falei há pouco tempo sobre a exploração do corpo humano, que não é só necessariamente em termos sexuais, mas a mulher muitas vezes acaba estando vulnerável à corrupção nesse sentido.
E depois existem aquela conversa toda de como é que a corrupção afeta as mulheres, principalmente as que são da classe mais baixa, porque se elas são as líderes ou as responsáveis da família, elas é que querem aceder aos serviços públicos, como saúde, educação, segurança. Então elas estão mais vulneráveis ao suborno, ou a cometerem suborno para que o filho possa frequentar uma sala de aulas, possa aceder e depois acaba se abrangendo e a coisa fica toda enrolada. Então, apesar o papel que as mulheres devem desempenhar na luta anticorrupção é um papel ativo, porque as consequências são mesmo realmente lesivas, mas é uma luta de todos, não só das mães que educam as famílias, é de todos. Seria? Eu gostaria de começar dizendo que sim, somos todos chamados, digo, homens e mulheres, a prevenirmos e a lutarmos contra a corrupção. Não é uma tarefa que devemos deixar sob a responsabilidade exclusiva das mulheres, porque é algo coletivo, diria sarcasmo. O Arlindo falou sobre a luta, se será uma luta para os corruptos, uma luta para os gatunos, trazendo aqui a ideia de que a corrupção faz referência a uma criminalidade econômica de menor escala e a gatunice a uma de maior escala. Não é o que se pretende aqui transmitir. A corrupção, o peculato, branqueamentos de capitais traduzem-se em crimes de natureza financeira. Não é pela gravidade, nem pelo dinheiro maior ou menor que são veiculados, né, nesta prática criminosa que dá o nome de corrupção, ou gatunice, peculato ou branqueamentos. Falou ainda, ou foi abordado aqui, sobre diria, né, a instrumentalização ao objeto sexual do corpo da mulher neste processo de corrupção. Dizer que é preciso dissiparmos as coisas. O que é crime? Crime é uma ação tipificada pela lei penal. E a própria lei penal refere-se também aos casos em que o corpo da mulher é visto como objeto sexual, chamando isso de assédio sexual. Quer dizer, estamos perante a outro crime. Mas não obsta, no entanto, de que haja uma concorrência criminosa. Não obsta que haja, ou que estejamos perante a um facto em que haja um crime de corrupção e, simultaneamente, a concorrência de um crime de assédio sexual, porém estamos a falar de crimes diferentes. Não sei se há mais um ouvinte ou se posso prosseguir. Sim, podes continuar, depois vamos falar com exatamente. O Venário Colino, acho pronunciei bem, falou-nos sobre o âmbito, né, os variados âmbitos da corrupção. Falou que tem um âmbito político, um âmbito econômico e por ali fora. Eu não concordaria. A corrupção tem uma natureza econômica. Até porque a corrupção, conforme já disse, é um crime de natureza financeira. É só vermos na Lei 3/14, lei sobre a criminalização das infrações subjacentes aos crimes de branqueamento de capitais, ou no próprio Código Penal, e veremos que a corrupção é um crime de natureza econômica. Institucionalização da corrupção. Também não posso concordar com uma ideia de possível institucionalização da corrupção. Dizer, como a Carmen disse, que a corrupção, pese embora tenha uma consequência transversal a toda a coletividade, mas é praticada por sujeitos individuais. Ou seja, o problema da corrupção é um problema de consciência, é um problema de índole moral. É a pessoa que está inerente a uma função pública, é o pacato cidadão desinformado ou informado, mas com uma convicção de má fé, que praticam esses atos. Não é propriamente, não conheço, se conhece, por favor, diga uma instituição, uma qualquer agremiação que de forma formal, passo o pleonasmo, passo o termo, institucionalizou a corrupção por algum tempo. Agora, não descuramos que existam seios que, por existirem mais possibilidades, mais oportunidades, durante algum tempo, pessoas há que se aproveitaram dessas vantagens para praticar esses atos. Agora sim, temos mais um ouvinte. Alô, muito bom dia. Bom dia. Quem está do outro lado? Tomás Catambe. Senhor Tomás Catambe. Bem, primeiramente quero saudar ao Carlos Entrevista em Estúdio, extensivo às comentaristas que de uma maneira muito
clara estão a abordar este assunto que é de extrema importância para as sociedades atuais. No entanto, falar sobre o papel da mulher na prevenção da corrupção é extremamente importante destacar que a família é a reserva moral de uma sociedade. E dentro da família, a mulher tem um papel importante de educar. Eu vejo a corrupção como falta de educação por parte dos indivíduos que realizam tais atos. Então, a mulher tem o poder de influenciar os seus filhos, influenciar o seu marido, e a mulher deve e tem a responsabilidade de poder, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto namorada, enquanto prima, sobrinha, enquanto colega, a mulher tem a total responsabilidade de influenciar e passar informação ao indivíduo isto ou aquilo errado. Mas o combate à corrupção geralmente deve ser começado em tenra idade. Por quê? Porque uma criança que cresce ouvindo da parte da mãe de que quando tu vais à praça, se o troco for tu tens que trazer os 50 informes do troco, não deves retirar nada. Quando a criança cresce com esses valores, cresce com esses princípios ensinados pela mãe, de que eu não devo enganar o troco, de que eu não devo mexer no que a mãe, no que o pai não me a primazia de o fazer. Quando a mãe passa esses princípios ao filho, nós estaremos a preparar um indivíduo para ser um bom governante amanhã, para ser um bom presidente amanhã, para ser um bom administrador amanhã. Tudo parte da base, tudo parte da família. E permitam-me dizer, em realidades como nossa, em que a maior parte das famílias, a figura paterna é ausente, estamos a falar que de fato é extremamente importante a atuação da mulher. Ou seja, diria eu que 80% da educação do indivíduo está condicionado ao que a mulher pode, à influência que a mãe exerce sobre o filho. No entanto, as mulheres têm o dever, a obrigação de poder influenciar. E permitam-me só também comentar um pouco alguma coisa que a nossa jurista em estudo disse. Quando outro ouvinte dizia sobre a institucionalização da corrupção, bem, do ponto de vista formal, do ponto de vista legal, não temos nenhuma instituição que diga, olha, nós aqui legalizamos a corrupção. Mas é notório, não é? Em um país, em um Estado, em que nós vemos corruptos a governar e não são punidos, indiretamente nós estamos a mostrar que nós estimulamos isso. Porque eu tenho dito que o problema do nosso país, ou o problema das sociedades hoje, não é a corrupção. Porque a corrupção é um quadro transversal a nível do mundo. O problema é a impunidade. O problema é a impunidade, porque a corrupção sempre vai existir. O que não deve existir é a impunidade. Nós devemos combater a corrupção. É por isso que, do ponto de vista bíblico, né, a Bíblia diz que os pais também devem educar os filhos com a vara, e algumas vezes quando necessário. Por isso é extremamente importante a mãe em casa, sem aqui incentivar a violência doméstica, não percebam-me mal, mas muitas vezes é necessário a mãe agir de uma maneira um tanto quanto agressiva com o filho. Quando o filho mexe alguma coisa, mostrar para o filho que, e se possível, dar um puxão de orelha, possível bater um pouco na mão, porque o filho tem que entender que é errado. Desculpe, não entendam isto como incentivo à violência doméstica. No entanto, nós devemos continuar a educar as crianças, a educar as pessoas, a poder despertar a moral das pessoas, porque eu acho que a moral das pessoas tem que estar adormecida, as pessoas têm que ter a moral, tem que ter a sensibilidade de que no que
competir no fax, lutar pelo bem comum, buscar o bem de todos. E quando nós pensarmos dessa maneira, claro, todos juntos, e com a força das nossas queridas mulheres, poderemos encerrar um combate sério à própria impunidade. Uma sociedade em que o corrupto não é topado, o corrupto de fato combatido, o corrupto de fato responsabilidade. Muito obrigado. Esta minha intervenção no programa. Saudar todas as mulheres angolanas, africanas, a nível do mundo, por este mês de março. Incentivar os homens que o respeito das mulheres não simplesmente deve servir-se em função deste mês. As mulheres merecem o nosso respeito todos os santos dias. Muito obrigado, um abraço para vocês. Obrigado nós, Sr. Tomás Katambe. Carmen, gostaria só também de lançar mais uma questão aqui. Atualmente vivemos num mundo onde os principais lugares de poder estão ocupados por homens. E apesar de muitas mulheres já terem demonstrado grandes competências para liderar, né, como já se falou aqui, e causar transformações sociais, será que acreditam que a corrupção impacta de forma diferente homens e mulheres, ou isso não faz tanta diferença? Essa pergunta é bastante complexa. A premissa menor que avançou sobre o mundo em que vivemos, em que as mulheres não ocupam os lugares de destaque, modéstia à parte é verdade. Mas também, voltando os olhos para esse mundo em que vivemos, odiernamente podemos constatar que há um número de mulheres atualmente a ocuparem sim lugares de destaque. Hoje já é possível ver mulher presidente, hoje existem mulheres ministras, e posso citar Vera Davis e por ali fora. Hoje existe, eu estava a dar aqui exemplo do Tribunal de Contas, a juíza conselheira presidente é uma mulher do Tribunal de Contas. Então estamos a ver certo esforço neste mundo em que vivemos odiernamente, no sentido de dar um chega, né, à participação das mulheres, dar um chega não no sentido de limitar ou eliminar, mas dar uma acentuação máxima à participação das mulheres naquilo que diz respeito à direção dos interesses públicos. Perguntava outro sim sobre as consequências, são iguais, são diferentes? Essa pergunta é muito complexa. A olhos nus, eu poderia dizer que a consequência é transversal. Traduz-se no desvio daquilo que é público. Dizia o professor Jorge Barcelar Gouveia que quando há corrupção, o que é de todos passa a ser de alguns. Então, o que é que isso origina? Desestabilidade econômica, passa a existir fome, miséria e as situações de calamidade que nós assistimos por hoje. Agora, tocando num aspecto interessante que a Carmen acabou de ressaltar e leva-me à reflexão, traz-me também uma outra margem de abordagem. Por exemplo, em função de uma análise mais sociológica, sociocultural, diria, a nossa sociedade angolana, restringindo aqui o conceito, é caracterizada por muitas mulheres que cuidam dos filhos sozinha. Ou seja, há muita figura da fuga à paternidade. E disse muito bem a Carmen, são essas mulheres que sustentam, prestam assistência moral, assistência financeira sozinhas, quando deviam ser prestadas em coletivo, pela mãe e pelo pai. E nesta de prestar de forma isolada essa assistência, recaímos para aquelas consequências isoladas, que é a mulher vulnerável, que é a mulher não tão escolarizada, que é a mulher não tão emancipada, que sustenta uma criança, tem a necessidade de fazê-la aceder a um ensino base ou por ali fora, tem a necessidade de fazer esta criança merecer uma assistência médica e medicamentosa digna, e recorre talvez a meios não tão lícitos e não tão abonatórios, falo modesta parte da corrupção, para ver as suas soluções ou as suas, digamos, as suas aflições solucionadas. E nesta perspectiva, sim. A outra perspectiva é dentro ainda das consequências que a própria corrupção, de um ponto genérico, pode fazer recair à sociedade, são as tais consequências genéricas. Por exemplo, quando há desvio do erário, há problemas na cabimentação das divisas para a prossecução do interesse público. Produção de estradas,
distribuição de água potável, falo aqui de forma geral já do saneamento básico. As mulheres, isso é provado a nível da saúde, podem ser susceptíveis de um maior grau de infecções que os homens quando não existe saneamento básico, e por ali fora. Carmen Mateia. Eu gostaria de começar primeiro pelo ponto que a Síria ressaltou. Acho interessante, né, destacar aqui as mulheres que já estão hoje em dia em posições de destaques, mas eu não sou tão otimista em relação a isso porque os números ainda não chegam nem a ser iguais, né? Não há essa necessidade de serem superiores em relação aos homens que ocupam esses cargos, mas que pelo menos fossem um pouco iguais. Ainda não, eu pessoalmente não estou satisfeita, mas acredito que é algo que possa mudar nos próximos tempos, até porque as mulheres frequentam instituições universitárias, o que as torna também qualificadas e competentes para ocuparem esses cargos. Sobre as consequências, obviamente, e eu acho que isso não é só na área da corrupção, em quase tudo no mundo, afeta de forma diferente os homens e as mulheres. E as consequências são aquelas que eu já realcei, que a Síria, né, fez questão de apontar há pouco tempo. Quando existe desvio de fundos públicos na área da saúde, na área da educação, sinto muito essas partes porque acredito que são as áreas em que as mulheres, as consequências são mais lesivas para as mulheres, né, na área da saúde, área da educação e principalmente o acesso à água segura e saneamento básico. As mulheres, né, as meninas têm a questão da menstruação, elas precisam de água para isso. E se desvia os fundos públicos de uma escola e as mulheres têm que fazer as necessidades básicas ao ar livre, isso torna-as expostas a animais, né, ao ataque de animais selvagens, a violência sexual, aquelas mulheres que para terem acesso à água têm que percorrer 4 a 6 horas, e a Síria realçou muito bem há pouco tempo sobre a questão da corrupção ser um crime financeiro. As mulheres em Angola ainda são o rosto da exploração e da pobreza. Então, se elas ficam 4 a 6 horas, em vez de estarem, por exemplo, a trabalhar ou sentadas numa carteira, adquirir conhecimentos para posteriormente se engajarem, se empoderarem, elas perdem 4 a 6 horas a percorrer quilômetros, né, para ter acesso à água. 4 a 6 horas que não são remuneradas, e depois elas ainda têm que lavar a roupa ou tomar mesmo banho nesses espaços públicos que as deixam novamente vulneráveis à violência sexual. Depois, quando se desviam os fundos do hospital, há a questão da maternidade para as mulheres, que acabam por ser experiências totalmente negativas por causa da ausência de materiais para aquelas que são mais pobres e não têm necessariamente o valor monetário para comprar os materiais que elas, o equipamento, né, que provavelmente elas vão precisar. Também na própria questão da educação, que há casos em que os pais, né, quando são pobres, priorizam mais a educação dos filhos do que das raparigas. Dizem, você já vai casar, você não precisa estudar. Priorizam a educação. Falava da questão cultural, principalmente. E depois também porque nós estamos mesmo criadas ainda numa perspectiva de que o nosso lugar é em casa, né? É na vida doméstica, não necessariamente a tomar decisões que têm a ver conosco ou políticas públicas que nos refletem. Então, é muito, muito importante que cada vez mais, né, as mulheres aprendam, se interessem sobre essas coisas e se engajem nessas lutas. Eu queria só pegar também no comentário do Tomás, que ligou há pouco tempo. Ele falou duas coisas relevantes, né? Falou sobre ser extremamente importante o posicionamento da mulher na luta anticorrupção e diz que a mulher tem total responsabilidade. Eu não concordo com isso, eu discordo totalmente que a mulher tem total responsabilidade, porque tal como existem homens ruins, existem mulheres ruins. Tal como existe fuga à paternidade, existe fuga à maternidade. E se a influência das mães são totalmente importantes em relação aos filhos, não quer dizer que essas mães são boas, não quer dizer que essas mães têm moral para dizer aos filhos que é mau pagar ao professor para aprovar. Ou é mau chamar um motoqueiro em vez de chamar o pai quando o professor chama o encarregado de educação. Então você vai deixar a total responsabilidade da educação de uma sociedade em mulheres que nós nem sequer temos a certeza de que o comportamento delas é eticamente aceitável. Então, existem homens ruins tal como existem mulheres ruins. Então, não pode haver essa total responsabilização das mulheres. E depois, outro aspecto importante é que foram 4 homens, vou realçar novamente isso, foram 4 homens que ligaram, nenhuma mulher. É estranho ver homens a dizer qual é o papel da mulher, as mulheres têm que fazer isso, devem fazer isso. É estranho.
E são esses homens que aparentemente nos incentivam a lutar contra a corrupção, a nos juntarmos essas coisas, são esses homens que cometem violência doméstica, fuga, paternidade, e que quando nós organizamos marcha contra a violência policial não aparecem. Então, temos esse palavreado, homens a incentivar e tal, mas temos homens realmente a dizer às suas irmãs, esposas e filhas que elas devem fazer essas coisas, ou são homens que vão vazar onde? Fica aqui em casa, lava a louça, estás a sair muito. Em vez de permitir que ela vá, por exemplo, a uma palestra que fale sobre o papel das mulheres. Então é uma responsabilização que deve mesmo vir da parte de todos, e os homens devem apoiar a participação das mulheres nessas coisas, e é extremamente importante, mas total responsabilidade, eu recuso-me a aceitar isso como mulher. Um ouvinte? Temos um ouvinte em linha? Se não, eu gostaria de... Temos ou não temos? Temos um ouvinte agora. Alô, bom dia. Alô, sim, bom dia. Quem fala? Quem está do outro lado? Eu sou Feliciano Ventura, partido 27. Senhor Feliciano, Sim. estamos a falar sobre o papel da mulher na prevenção e combate à corrupção. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que logo do princípio do programa eu estou sempre a ouvir os ouvintes e as mulheres estão a reclamar que as mulheres não estão a ligar. Não sei porquê. Também estou um pouco surpreendido. Mas dizendo que a corrupção, do jeito que os outros homens estão a dizer que a fuga paternal, a responsabilidade de execução. Porque eu até também vivo uma... Aquilo que eu não chamo de corrupção. Eu tenho meu primeiro filho, já está com 11 anos. Mas a mãe só deixou de lhe ver, tipo, quando ele tinha por aí 6 anos. Mas não é porque ele viajou para distante ou foi no outro sítio. Está mesmo aí próximo. Aí. Acho que... Sim. Não é que ele foi muito distante, eu também... Perdemos o nosso ouvinte. Mas Karen, permita-me só se faz só rapidinho. Ele estava a falar de fuga à maternidade. Estava Só assim. para dizer, é o que eu disse, existem homens ruins e mulheres ruins, fuga à paternidade e fuga à Mas é maternidade. importante que ele faça uma petição, que ele dê entrada, fuga à maternidade. Não, é como é que crime. nós vamos responsabilizar só as mulheres? Não, As estou mulheres aqui a também dar um fogem. conselho à parte a esta Yeah. ouvinte no sentido de denunciar. É crime a fuga à maternidade. Tudo é crime. Eu gostaria de fazer também um comentário relativamente ao comentário do ouvinte Tomás Katambe. Ele começa com uma abordagem bonita, né, e amena, encorajando as mulheres e por ali fora. Eu fiz também uma anotação, mas ele termina dizendo que é responsabilidade, como a Sarcasmo fez menção, total da mulher educar os filhos, dizendo, até foi mais longe, Carmen, dizendo que 80% da educação dos filhos cabe à mulher, algum resto ao pai e outro pouquinho à sociedade. Dizer que a Carmen trouxe aqui uma abordagem sociológica, uma abordagem cultural e uma abordagem humana, e para além dessas abordagens existe também uma abordagem jurídica, uma abordagem legal. O poder e dever da assistência é geral para o homem e para a mulher. O poder e dever de cooperação e de educação das crianças, ou seja, o pai e a mãe, são encarregues simultaneamente e na mesma dimensão, dentro das possibilidades de cada um, de prestar assistência, quer seja moral, quer seja financeira ou material, digamos, ao filho. Não podemos daqui isolar essa responsabilidade de instrução somente às mulheres. Eu não concordo. Claro, lamento também o facto de que até agora nenhuma mulher ligou e também consultei a página da Umunga, nenhuma mulher comentou. Agora sim, temos uma... Exatamente. Que uma mulher que comentou já... Bem haja. Parabéns, mulher. Parabéns. Vou só já adiantar. A Soli Teresa Vitorino Bem haja. está acompanhando a parte da página da Umunga, onde ela diz: concordo plenamente com as minhas colegas quando dizem que o combate à corrupção não é apenas um papel da mulher, mas sim de todos. Porém, as mulheres são as principais vítimas desse mesmo ato. É só vermos as mulheres grávidas quando vão à maternidade dar à luz, como são tratadas. Ou seja, são tratadas de acordo com o valor pago às parteiras, médicas ou enfermeiras, ou ainda, escreve aqui a nossa internauta, são tratadas de acordo ao valor pago às parteiras, médicas ou enfermeiras, ou ainda, se tiver um conhecido no hospital, que lhe facilite tal processo. Outro exemplo que podemos buscar
é o teste do sofá, como se fez referência a Carme, que as mulheres são sujeitas pelo simples facto de ser mulher. Homens precisam parar de sexualizar as mulheres. Passa o termo, ela escreve. Estas todas situações é fruto da corrupção que trava o desenvolvimento econômico e social de qualquer país. É importante frisar que esse papel não é só da mulher, como os ouvintes querem nos fazer perceber. Esta é a opinião da Soli Teresa Vitorino. Concordo Totalmente. plenamente. Só discordo parcialmente na última adenda. Não é uma questão só ligada ao problema de corrupção. É uma questão ligada ao problema de variados crimes, alguns ligados à natureza financeira. Falo do crime de peculato, que também traz esses problemas. O peculato é diferente da corrupção e talvez aqui em momento a posterior eu poderia clarificar se for possível. Temos o branqueamento de capitais e os outros vários crimes. Isso tudo, qualquer crime, dizia Kant que o crime é a negação de uma negação, ou seja, o crime é a negação de um valor social. Qualquer crime nega um valor social, então precisa ser reprimido. Falava o ouvinte Tomás Katambe sobre a ideia de impunidade. Eu concordo com ele, modéstia à parte, que durante muito tempo o nosso país viveu e encarou a impunidade. Só para termos uma noção, a noção de corrupção como crime já existe desde o Código Penal oitocentista. É há muito tempo. E a noção de boa governação e de transparência está patente desde a Constituição da República de 2010, artigo 104, número 4, salvo juízo contrário. Porém, o nosso país viveu num tempo de muita estagnação e impunidade. É preciso que admitamos para termos pujança para superarmos essa alternativa. E devido a uma iniciativa política encabeçada pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, acho que isso é mísero de conhecimento geral, esse combate à corrupção passou a ter um peso mais acentuado, passou a ser mais sonante. Hoje, se visitarmos o relatório avançado pela Procuradoria-Geral da República de Angola, nós vamos poder notar que o número de processos instruídos no tribunal aumentaram significativamente com relação a 3 anos anteriores. Não sei se consigo aqui mais ou menos elucidar alguma ideia. Hoje a questão da impunidade está sim a ser combatida. Convido a visitar os nossos tribunais, a nossa PGR. Há muitos processos a serem levados a cabo no que diz respeito principalmente a crimes de natureza financeira. Em Benguela também, digamos. E agora é preciso compreendermos que existe aqui a separação de poderes. Estes processos, por serem de natureza penal, muitas das vezes obedecem uma primeira fase secreta, né? Que fica no interior da PGR, mas quem tiver curiosidade em conhecer sobre o andamento e o desenrolar, poderá em momento a posterior ter essa primazia. Temos mais uma internauta. Exatamente. Elas não estão a ligar, mas estão a comentar a partir da página do Facebook. É alguma coisa. A nossa internauta Lisa Lena Lee só não escreveu se escreve a partir, ou seja, que se escreve a partir de onde. Ela diz que poucas mulheres não comentam em programas radiofônicos porque não têm cultura de ouvir noticiários. Infelizmente, as mulheres em Angola estão a ser mais corruptas do que os homens. É interessante este comentário, Carmen. Eu acho que nenhuma organização ainda estudou se as mulheres em Angola estão a ser mais são mais corruptas que os homens. Então, sem dados. Pese embora há um relatório, aquele que avancei do Ghana, apresentado por Miriam Gado. E temos mais um ouvinte. Exatamente. Alô, Vamos bom dia. atender, então. Alô, bom dia. Quem fala? Alô, bom dia. Sim, estamos a ouvi-lo. Alô, bom dia. Estamos a ouvi-lo. Bom dia. Bom dia. Sim, quem fala? Tenho o prazer de falar com o Alberto na página do Noel, lá aqui no bairro da Nossa Senhora da Graça. Alberto Manuel. Pois. Sim, senhor Alberto, na sua opinião, qual é o papel da mulher? Pois bem, eu queria inicialmente saudar mesmo a forma como está sendo elucidado o tema, por parte das grandes mulheres que estão ali no painel de hoje, e parabenizar de alguma maneira a sociedade a esta iniciativa que é a Rádio Inglesa e a Universidade de Ora, eu primeiro gostaria de dizer o seguinte, a
valores que, na verdade, facilitam o empoderamento dos homens, não é? Em caso de gênero falado, no caso do sexo mesmo, e desprestigiando as mulheres como sendo secundárias, aquelas a quem se atribuem responsabilidades toda a casa, da família, e aquelas em relação que os homens têm que demonstrar submissão e dependência, inclusive. Ora, eu quando volto à reflexão sobre esses casos, percebo logo hoje que é a partir desses princípios culturais que transmitem ideias diretores trocados que vemos hoje mulheres total ou quase que abertamente fragilizadas, esquecidas, e que hoje, sobretudo, temos estado a ver nos governos uma tentativa aberta de querer integrá-las, porque vemos que parece que as mulheres estão muito esquecidas. Mas, quando fala da corrupção hoje, e sobretudo a níveis tão galopantes como se faz crescer no nosso país, não estamos falando agora do caso, não é verdade aqui, concordo aqui com o que diziam dos nossos convidados, para acompanhadores, que possamos direcionar o combate à corrupção só para as mulheres. Não é verdade. Claro que é um trabalho que deve ser conjugado a nível dos homens e das mulheres também. Porém, eu hoje tenho estado a verificar o caso dessa maneira. Mulheres são elas que permitem com que os homens hoje tentem fazer escasso ou tentem explorar as mulheres e todos os meninos. Elas não querem se empoderar. Quando elas procuram se isolar e se colocar na condição de vítimas, é aí que percebemos que situações grandes vão acontecendo. Logo, as mulheres precisam demonstrar que elas precisam também contribuir, precisam aparecer nos órgãos de decisão de massa, precisam contribuir com a cidadania e precisam estar até gerir situações muito grandes como órgãos de decisão de massa, porque são maioria em termos de popularidade, que em 2014 falou. As mulheres têm um papel muito grande, porém elas precisam demonstrar que estão interessadas em dar contribuição nos trabalhos sociais, políticos, cidadania, e que elas podem muito, e que não são, ao fim e ao cabo, de modo nenhum, o sexo frágil, como tem claro na medição de por fora. Logo, saúde, as mulheres, façam mais, façam as grandes, dois homens, são os pequenos nisso. Então, elas têm que obrigado. Obrigado, nós. Obrigado, nós, senhora Alberto Manuel, pelo seu contributo. Claro, estamos a falar aqui sobre então o papel da mulher na prevenção e combate à corrupção, e falamos as mulheres fazerem parte, ou seja, a participação feminina no governo, e se pode ou não ajudar a reduzir a corrupção. E agora vamos viajar para as comunidades, por exemplo, não é? Nessas comunidades que nós estamos habituados, nos nossos bairros e entre mais. Na vossa opinião, o que de concreto as mulheres devem fazer para prevenir a corrupção? Síria, Carmen, tenha bondade. Eu começaria ainda pegando mesmo no comentário do Alberto. Ele falou algo muito importante. Sim. Sobre as mulheres não quererem se empoderar, que eu concordo e também não concordo. Né? Então, concordas ou não concordas? Concordo e não concordo. Então, acho que depende muito da perspectiva. Existem aquelas que já estão engajadas, né? Porque o empoderamento só vem depois de engajamento. Nós não podemos empoderar alguém que não está engajado em nada. Então, há mulheres que já estão engajadas, mas não necessariamente têm espaço para que elas atuem de uma forma mais abrangente ou comecem a operar mudanças significativas através dos seus trabalhos. Elas podem estar incluídas, por exemplo, no sistema de educação e ensino ou no mercado de trabalho, mas trabalham em ambientes corporativos dominados maioritariamente por homens, e depois existe aquela questão da própria cobrança em termos de assédio e mais as outras ocupações que elas já têm. Então existem aquelas que já estão engajadas, mas não são necessariamente empoderadas, principalmente em termos econômicos e financeiros. E, claro, existem mulheres que não querem se empoderar porque nem sequer têm conhecimento sobre isso. E é aquilo que eu digo, nós não podemos empoderar alguém que não está engajado, e a culpa não é necessariamente delas. Primeiro porque já tem a própria matriz cultural e familiar. Nós não podemos esquecer que essas mulheres que não participam em discussões, né, nas tomadas de decisões, de políticas públicas, essas mulheres que não participam em palestras e outros assuntos interessantes, elas passaram por uma família.
elas passaram por uma escola, provavelmente, ou elas passaram por uma igreja e outros grupos sociais que desde sempre perpetuaram nela essa visão de subserviência, de submissão, de que a mulher não precisa ir muito longe, de que a mulher não pode ganhar mais do que os homens. Então, é uma questão mesmo educativa também. Porque elas não querem, mas não querem por quê? Alguém já parou para pensar, foi lá perguntar por que tu não fazes isso? E, claro, há pessoas que simplesmente não se interessam. Não é porque alguém é gay é que vai se juntar às lutas da comunidade LGBTQI+, ou porque é mulher que necessariamente se interessa em se juntar à luta para o empoderamento e engajamento feminino. Não é porque é negro que não necessariamente ele quer se juntar ao movimento panafricanista. Então, existem essas questões muito mais pessoais que nós temos que fazer um trabalho muito grande para entender por que essas mulheres não querem, ou pelo menos buscar a causa, né, e demonstrar as consequências. E isso é um trabalho, né, que deve ser feito pelos dois gêneros, né? Pais e mães, né, filhos e filhas. E depois, a nível das comunidades, nós precisamos fazer um trabalho muito grande de conscientização, até porque a corrupção ocorre em níveis, né? Há alta corrupção, há média corrupção e há pequena corrupção. E nas comunidades, muitas vezes, a corrupção que acaba ocorrendo é essa pequena, né? Aquela de corromper o segurança, a corrupção da camada mais baixa. Então, o que precisa ser feito é o trabalho de consciencialização para explicar a estas senhoras e a esses senhores que a corrupção é uma coisa negativa e que traz consequências lesivas não só para eles, como também para a comunidade em geral e para a sociedade em geral. Precisamos, né, fazer esse trabalho de consciencialização, criar grupos de pressão nas comunidades, e também é importante não olhar para as pessoas da periferia ou das comunidades como seres que não pensam, né? Porque muitas vezes dizemos, a discussão não chega até aí, e se calhar nós nem estivemos, nós nem passamos o dia lá na comunidade. É preciso olhar para as pessoas que vivem nas comunidades como seres pensantes, capazes de refletir também, e que lá também existem coletivos, existe vida acontecendo nas comunidades, e nós precisamos só levar provavelmente a semente, e depois aquilo cresce, né? E quanto mais global for um problema, mais local deve ser a solução. Então nós não podemos só pensar em combater a corrupção, vamos mudar a Angola toda, mas pegarmos em micro-áreas, começamos na nossa rua, um trabalho de sensibilização na nossa rua, no nosso bairro, e assim a palavra vai se estendendo, e talvez as mulheres, né, das comunidades e depois as pessoas em geral não estejam tão suscetíveis a cometer subornos ou a serem vítimas da corrupção. Então é um trabalho que deve ser feito em micro-áreas, e acredito que o foco até deve começar mesmo, né, em combater também a corrupção baixa nas comunidades, e depois irmos até as metrópoles. Síria? Muito bem, eu vou começar por fazer um comentário ao pronunciamento da nossa ouvinte Lisa Lena, dizer que é um comentário interessante. Carmen e distintos ouvintes, nós quando estamos é preciso compreendermos que o mérito não se exige, se merece. A nossa sociedade tem ou ofere muitas mulheres que, sim, modéstia à parte, digo, às vezes deixam-nos a desejar, por razões de várias índoles, razões externas, razões extrínsecas e razões internas, razões intrínsecas, ou seja, razões ligadas à própria pessoa, não podemos nos descurar disso, e razões ligadas à externidade, né? À sociedade. Falou a Carmen muito bem, da família e dos outros vários grupos ou das várias outras organizações sociais, igrejas, escolas e por ali fora. Quando digo isso, digo porque há até mulheres, Carmen, que estudam. Há até mulheres que passam por um seio familiar similar ao seu. Há até mulheres que frequentam a mesma escola que a Carmen frequentou. Há até mulheres que, digamos, as vicissitudes da vida acontecem de forma diferente na vida de cada pessoa, mas por si mesma não tem esse engajamento que a Carmen está toda hora a fazer referência. Ou seja, não se vêem a lutar por uma causa, não se vêem a posicionar-se na vida, e por razões de várias índoles. Esse é um assunto muito complicado de ser debatido. Eu vou aqui encorajar as mulheres
a se formarem. Eu vou aqui encorajar as mulheres a se capacitarem, independentemente do contexto externo social que nós vivemos. Porque se formos sempre a culpabilizar a nossa matriz cultural, se formos sempre a culpabilizar a nossa educação, né, enraizada lá atrás, nós nunca vamos sair dessa prisão, nós nunca vamos galvanizar, nós nunca vamos ir para frente. Vamos nos capacitar, vamos fazer braço de ferro, vamos criar, sim, por isso é que o nome são grupos de pressão, no sentido de mudarmos este paradigma. Agora, com relação aos trabalhos que as mulheres devem efetuar diante das comunidades, a Carmen fez menção e eu reitero, é um trabalho de moralização, é um trabalho de ajudar no crescimento de consciência, diria, daquela população da comunidade. Fazendo o quê? Palestras, promovendo seminários, distribuindo cartazes, sei lá, qualquer método que de certa forma moralize aquele pessoal da comunidade. Outra coisa mais do que palestra, é uma coisa de extrema importância, é sermos cada um de nós autores, autores de mudança. Ou seja, você lá em casa, acredito que tens uma irmã, é você enquanto Síria, é você enquanto Carmen, lá na tua casa, com a tua irmã, mostrar afinal que o mundo pode ser visto, pode ser observado numa outra perspectiva. É você enquanto vizinha de alguém, é você enquanto vizinho de alguém, incentivar essa pessoa no sentido de fazê-lo ganhar consciência, de dizer não à corrupção e a outros males nefastos que afetam a nossa sociedade. Outra forma que não se restringe a dizer é fazer. Disse que a melhor forma de transmitir ou veicular uma informação não é a oratória, não é usando a oratória ou a retórica, é fazendo, é sendo. Se a Carmen for uma mulher diferenciada na sua comunidade, se a Carmen for uma mulher íntegra dentro da sua comunidade, uma mulher que faz a diferença dentro da sua comunidade, de certeza que digamos, né, será passado, isso será transmitido para os demais, quer para os que queiram ver, quer para os que não queiram ver. Em algum momento a mudança será assim conseguida. Esta é a minha posição com relação a isso. Muito bem, Carmen, vamos só fazer a leitura aqui dos comentários dos nossos internautas. São 9h53, já estamos mesmo na reta final do nosso programa. A Janice Sapalo, ela escreveu: bom dia, parabéns às convidadas pela forma como estão a levar o tema. Corrupção é um mal e precisamos combatê-lo. E paremos de atirar a culpa aos gêneros. Se afeta uma sociedade e as sociedades são formadas por dois gêneros e as consequências recaem aos dois gêneros. É urgente que nós mulheres e nós homens e mulheres pertencentes a essa sociedade estejamos comprometidos em extinguir, infelizmente, as consequências recaem de forma diferente para os gêneros. Mas é importante que de forma unânime lutemos contra essa endemia que já prejudicou bastante a nossa sociedade. Juntemo-nos e combatamos a corrupção das mais diversas formas que ela se manifesta e impacta a vida. Temos ainda o comentário de César Cativa, onde diz: bom dia, é pena saber que as mulheres são as principais vítimas e são elas que pouco se comportam com a luta contra a corrupção. Esta é a opinião de César Cativa. Temos também Inácio Lu, a partir da página do Facebook, escreveu: bom dia e saudações. Todos somos responsáveis e até porque determinados atos de corrupção que se praticam, como a gasosa, é para os fracos. Vitor Roque, nós tratamos de Vitor no Roque, escreveu: saudações ao mundo e às nossas dignas convidadas. Está a ser um banho de conhecimento digno de realce. Abraços sociológicos. Então, temos mesmo poucos minutos mesmo. Vamos ser de forma rápida, em gesto de conclusão. Vamos começar com a Carmen. Carmen, assim, de uma forma mais curta, gesto de conclusão sobre o papel da mulher na prevenção e combate à corrupção.
Para concluir, é importante refletir e decidir que o papel da mulher no combate e prevenção à corrupção deve ser ativo, porque as consequências acabam sendo muito mais lesivas para nós. Então, todas somos chamadas a nos engajarmos em grupos de pressão e em ações que cada vez mais condenem, e nos juntemos ao movimento Eu Também, que toda vez que ocorre uma prática que é lesiva para a mulher, principalmente em termos de corrupção, todas nos posicionemos e façamos algo em relação a isso, que também nos posicionemos no sentido de querermos participar dos espaços em que se tomam as decisões políticas e públicas que têm a ver conosco, porque só nós sabemos as nossas reais necessidades e só assim conseguiremos mudar esse paradigma em que mulheres são exploradas sexualmente e não só por causa da corrupção. Muito bem, Síria? Exatamente. Eu gostaria de deixar uma adenda antes de finalizar. O Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres é um comitê que faz parte do Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Diz que, numa das suas notas, já não existe mais o conceito de gênero. Ou seja, gênero refere-se tanto aos homens como às mulheres. Então vamos parar de nos vitimizar, porque cada vez mais está a ser visível a nossa inclusão. Como nota conclusiva, eu gostaria de ressaltar o papel intrinsecamente importante da mulher nesta luta contra a corrupção, sendo este um mal nefasto que assola qualquer sociedade. A mulher é chamada enquanto mulher, enquanto vanguarda da reserva moral. A mulher é chamada enquanto mãe, enquanto educadora. É chamada enquanto ser social, profissional. É chamada enquanto homem, do ponto de vista filosófico, a engajar-se para este combate e que tenha, como a Sarcasmo disse, um papel ativo e que sejamos unidas, porque só na união conseguiremos fazer repercutir algum resultado. Eu gostaria de terminar com uma frase de Voltaire. Ele diz que a sociedade depende das mulheres. Todas as nações que isolem as mulheres são nações insociáveis. Quer dizer, a sociedade depende das mulheres e todas as nações que isolam estas mulheres são nações insociáveis. Tenho dito, muito obrigada. Obrigado. Nós, Síria Capinhala, jurista e comentarista, pela disponibilidade e participação neste programa. Obrigado também à ativista e blogueira Carmen Mateia pela disponibilidade. Obrigado também aos nossos ouvintes por nos acompanhar neste momento, hoje, dia 4 de março. Dizer que estaremos juntos daqui a 15 dias. Este é um programa que tem a realização da Organização Não Governamental Omunga e apoio da Misério. Trabalharam para si João Malavindela na coordenação, Antônio Mateus na técnica, Avisto Mbota, Gabriel Romeu na supervisão. E quem moderou então este tema e apresentou o programa é Donaldo Souza. Fique então com a música de Político Moderno, que tem como tema Corrupção é Crime. Bom dia e boa quinta-feira a todos.